Eles se apaixonaram no dia errado. Capítulo 4. O que fica? O dia chegou como todos os outros, sem aviso prévio, sem uma trilha sonora dramática, sem nenhuma promessa de que seria diferente. Apenas chegou. E com ele, a certeza de que certas decisões não podem mais ser adiadas. O sol nasceu, indiferente ao caos que se instalava dentro dela. Era um dia que deveria ser sobre certezas, sobre o futuro, sobre um caminho já traçado. Mas a verdade é que para ela, aquele dia era sobre uma única pergunta. Uma pergunta que ecoava em cada canto do seu silêncio. O que realmente fica? Na quietude do seu quarto, o vestido ainda estava lá, pendurado e imaculado. Um fantasma branco de um futuro que talvez nunca existisse. Era mais do que um pedaço de tecido. Era o peso de uma expectativa. Um contrato social. A materialização de um sonho que, ela percebia agora, não era inteiramente seu, intacto, esperando por um corpo, por uma noiva, por uma decisão que já tinha sido adiada vezes demais. Cada vez que olhava para ele, sentia um nó na garganta a apertar. Não era falta de amor pelo homem que a esperava no altar. Era sobre um outro tipo de amor. Um que tinha chegado sem pedir licença no Deerado, na Horarada, e que agora se recusava a ir embora. Ela acordou cedo, como se a rotina pudesse acalmar a tempestade interior. Fez café, o aroma familiar preencheu a cozinha, uma frágil âncora de normalidade num mar de incerteza. Parou em frente à janela, a xícara quente entre as mãos, e observou o mundo despertar. Carros passavam, pessoas caminhavam, a vida seguia seu curso, alheia à encruzilhada em que ela se encontrava. E naquele momento, olhando para o nada, ela finalmente se permitiu pensar nele, não como uma fantasia, não como uma fuga romântica de uma realidade difícil, mas como verdade. Uma verdade inconveniente, avassaladora, inegável. A imagem dele em sua mente não era um escape, era um destino. Às vezes, a vida não nos pergunta o que a gente quer. Ela apenas nos confronta com o que a gente realmente aguenta. E ela sabia, com uma clareza dolorosa, que não aguentaria mais um dia fingindo que aquele outro amor não existia. Ela não aguentaria a vida inteira se perguntando e se. Ela não foi ao altar. A decisão, quando finalmente tomada, não veio com um estrondo, mas com um suspiro de alívio e de pavor. Não houve um escândalo público. Não houve gritos ou acusações. Não houve uma carta longa e detalhada, cheia de desculpas e justificativas. Houve apenas um silêncio. Um silêncio que se espalhou pela igreja vazia. Um silêncio que chegou até o noivo que esperava. Um silêncio que disse absolutamente tudo o que precisava ser dito. Um silêncio que carregava o peso de um coração partido, mas também a leveza de uma alma que finalmente escolheu a si mesma. Era um silêncio que encerrava um capítulo, mas que, ela esperava, começaria outro. A dor daquele momento era real, palpável, e ela a sentiria por muito tempo. Mas a dor de uma vida não vivida
seria infinitamente pior. Horas depois, o cenário era outro. O silêncio da igreja foi substituído pelo barulho caótico da estação de trem. O cheiro de incenso deu lugar ao cheiro de metal e vapor. Ela estava lá, com uma pequena mala na mão e o coração na boca, sem saber se ele ainda estaria ali. A promessa deles tinha sido frágil, dita num sussurro, num tempo que parecia pertencer a outra vida. Ele disse que esperaria, mas o que significava esperar, quando o mundo inteiro conspirava contra, sem saber se ainda havia tempo? O tempo. Aquele inimigo implacável que os tinha colocado em rota de colisão, agora parecia correr mais rápido do que nunca. O apito soou. Um aviso agudo de partida iminente. O trem estava prestes a sair, levando com ele a última fagulha de esperança que ela carregava. Cada segundo era uma eternidade. Ela olhou através da multidão, procurando um rosto, um sinal, qualquer coisa. E então, ela o viu. Ela estava lá, não com um sorriso ansioso no rosto, não com um buquê de flores na mão, como nos filmes, não esperando de forma óbvia, como se o mundo dependesse daquele reencontro. Ele estava apenas sendo, encostado numa pilastra, o olhar perdido na distância, como se estivesse conformado com qualquer que fosse o resultado. Havia uma calma resignada nele, uma aceitação do destino que era quase tão bonita quanto a paixão que os unia. E foi essa calma que a desarmou. Ele não estava ali para cobrá-la, mas para recebê-la, se ela viesse. Seus olhares se cruzaram através da multidão apressada, e naquele instante, o barulho da estação desapareceu. O mundo se resumiu àqueles poucos metros que os separavam. Eles se olharam não como amantes desesperados, mas como quem reconhece um lar que quase perdeu para sempre. Havia um universo inteiro naquela troca de olhares. O medo, a culpa, a esperança, o alívio. Ela caminhou até ele. Cada passo uma confirmação da escolha que havia feito. Parada à sua frente, as palavras pareciam insuficientes. Eu não sei se isso vai dar certo, ela disse. A voz embargada, a honestidade nua e crua. Não havia promessas de um conto de fadas, apenas a realidade. Ele a olhou, um pequeno, quase imperceptível, sorriso tocando seus lábios. Eu também não, ele respondeu, com a mesma sinceridade. E naquela confissão mútua de incerteza, eles encontraram a mais sólida das fundações. Não era sobre ter um plano perfeito, era sobre enfrentar o desconhecido, juntos. Mas, pela primeira vez em toda a história deles, o tempo não estava errado. O tempo, que antes os separava, agora os unia. O apito final do trem soou, não como uma ameaça, mas como um convite. Eles subiram no trem, não como uma promessa de felicidade eterna, mas como uma escolha. A escolha de tentar, a escolha de arriscar, a escolha de viver uma verdade, por mais complicada que fosse. Eles encontraram um lugar perto da janela, e sem ter ânsia em silêncio enquanto o trem começava a se mover, deixando para trás uma cidade, uma vida, um passado.
O futuro era uma paisagem em branco, passando rápido do lado de fora, porque alguns amores não são feitos para vencer tudo. Eles não movem montanhas, nem desafiam todas as probabilidades de forma mágica. Mas eles vencem a coisa mais importante de todas. Eles vencem o medo. O medo de arriscar, o medo de decepcionar, o medo de não ser suficiente, e ao vencer o medo, eles se tornam reais. Fim. Algumas histórias não terminam com um felizes para sempre. Elas apenas encontram quem tem a coragem de as escolher, dia após dia. Elas continuam. Obrigada por ouvir até aqui. Muitas outras histórias ainda estão por vir. A gente se vê na próxima.